Pessoal, fomos enganados. Quero começar esse vídeo com essa afirmação. Eu vou falar um pouco sobre o caso do André e da Mariana, sobre o que estão falando aí do estupro culposo. Eu, quando vi a notícia, confesso que fiquei revoltado, até conversei com uns amigos aqui no grupo do WhatsApp, mas por curiosidade, depois eu fui atrás do processo, pelo menos ler a sentença e as alegações finais do Ministério Público. Para quem não sabe, a sentença é o ato que resume todo o processo, em que o juiz fala por que ele decidiu ou não, pela condenação ou não. Para isso ele tem que descrever tudo o que aconteceu, as provas que estavam no processo, transcrever o depoimento das testemunhas. Ele tem que basear a decisão dele com base no que está no processo. Então a sentença está aqui, ela tem 51 páginas, para economizar eu imprimi aqui, 2 páginas por folha, mas ela está aqui, já li umas 2, 3 vezes. Hoje, como eu estou mais tranquilo, eu resolvi comentar. Primeiro que eu nem iria nem comentar sobre esse assunto. Eu fiquei a semana inteira acompanhando as redes sociais e eu vi cada absurdo. Tem gente que o pessoal está publicando lá, estupro culposo não existe. Realmente não existe. Tanto que nós fomos enganados. Em nenhum momento a sentença fala em estupro culposo. O juiz, ele absolveu o réu com base na insuficiência de provas. O que ele falou? Ele falou o seguinte: ele não está negando que teve a relação sexual entre a Mariana e o André. O que ele fala é que, pelo que tem nos autos, não é possível falar que essa relação sexual não foi consentida pela Mariana, E para isso, ele simplesmente não fala isso. Ele descreve tudo no processo que leva a crer nisso que ele está falando, Tem muita notícia falsa aí falando que tem laudo, que tem não sei o quê. Já vi notícia falando que já foi para a segunda instância e absolveram ele. Então, umas coisas assim totalmente fora da realidade, sabe? Eu acho assim, só uma pausa sobre esse assunto. O nosso país, a principal causa desse caos, tanto jurídico, político, social e econômico, é que as pessoas, elas não se dão ao trabalho nem ao menos de pesquisar sobre o que elas estão falando, ou ao menos chegar num profissional da área e falar assim: o que você acha sobre isso aqui? As redes sociais, elas deram poder para as pessoas expressar o que elas acham, mas ela não ensinou as pessoas a procurarem as fontes, procurarem realmente fontes ou pessoas que tenham conhecimento daquilo e que possam dar uma opinião concreta. Por exemplo, nesse caso do estupro culposo, o pessoal, nem ao menos depois do fato ocorrido, que realmente, eu confesso que quando eu vi, eu fiquei louco. Eu falei assim: não, eu vou ter que ver essa sentença, porque eu não estou acreditando. E eu vi, realmente não tem na sentença. Mas o fake news, ele está impregnado. E isso não é culpa de político, não é culpa do vizinho, é culpa nossa, é minha culpa, culpa é sua. Então, assim, nós temos que certificar do que estamos falando, porque tem muita baboseira, Principalmente nesse momento aqui, que tem no Brasil está se assentando uma questão política de extrema direita e extrema esquerda, envolver até o Lula e o Bolsonaro aqui nessa questão do estupro. Radicalismo total, falta de foco, falta de solução e averiguação do problema. Vamos voltar aqui ao caso. Eu vou resumir, gente, porque é bem extenso, tem bastante testemunho, tem bastante falas, mas assim, a ordem cronológica. No dia 15 de dezembro de 2018, Mariana estava num café, lá em Santa Catarina. Ela fala que 7h30 ela ingeriu uma bebida e ela ficou umas 3 horas que ela não lembra mais. Ela só lembra que estava descendo uma escada, que estava com um vestido sujo e que aparentemente ela teria sido estuprada. É isso que ela fala. Aí a mãe dela confirma o que ela falou. Lógico que a mãe dela não estava no local. A mãe dela fala que
Ela chegou abalada em casa, e no outro dia eles foram na delegacia, que ela entrou em contato com as amigas. Esse é um ponto, né? Então, não vamos discutir a ordem cronológica do que aconteceu. E os depoimentos da Mariana e da mãe são as únicas provas que levam, a princípio, a gente entender que teve um estupro. Gente, vamos delimitar. Não estou falando que não teve a relação sexual, a sentença também não fala disso. O problema aqui é a gente saber se a Mariana queria ter essa relação ou não. Então ninguém está falando que não tem sêmen, que não teve a relação sexual. A gente precisa saber se a relação foi consentida ou não. Os outros depoimentos, muitos depoimentos de mulheres, teve até uma mulher aqui que já teve uma situação de estupro, amigas dela que aparentemente estavam com ela no mesmo evento, depoimento de segurança, depoimento assim, os peritos também explicam o laudo, né, como foi feito, né, e as gravações da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina também demonstra um pouco do ocorrido. Em resumo, já falei da versão da Mariana, eu vou falar da versão das testemunhas e das provas do processo. Laudo. O laudo aponta que ela não estava alcoolizada, que ela não havia ingerido nenhuma substância química. Todas as testemunhas alegam que ela realmente tinha bebido, a princípio uma bebida, mas que ela tinha discernimento suficiente para saber o que estava fazendo. Todas as testemunhas. Logo após os fatos ocorridos, a Mariana, ela não foi embora, ela não procurou a polícia. Ela saiu do local e se deslocou para um outro local em que o caminho o solo é bem irregular, a princípio de paralelepípedo. Ela estava de salto alto, conversando no celular, se deslocou para outro local, ficou lá umas 2 horas e depois pegou um Uber e foi embora, né? Então veja bem, tudo isso, o que dizem são as testemunhas, mais a gravação da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, que mostra ela totalmente assim, normal, com um salto alto, andando num paralelepípedo, conversando no celular. E logo após ela sair do local que supostamente houve estupro, ela se deslocou para outro local, ficou lá umas 2 horas. Ela falou que o vestido dela estava sujo de sêmen, de sangue, né? Então, se ela foi para esse local, né, esse vestido estaria sim nesse outro local, que é o 300. Não me recordo agora se é um restaurante, ou que era esse 300. Enfim, então a gente tem ali a figura do juiz e do promotor. Gente, vocês têm que entender o seguinte: o juiz tem que julgar com o que está no processo. Para causar segurança jurídica. Por quê? Porque eu penso uma coisa, você pensa outra, o teu vizinho pensa outra. Então, a gente tem que analisar com o que está no processo. Tem alguns casos que o juiz entende que a pessoa ela foi condenada, mas ele absolve. Por quê? Porque não tem prova suficiente. Assim como tem casos que a princípio o juiz acha que a pessoa é inocente, mas tem muita prova ali. Essa é uma situação difícil. Como que o juiz vai avaliar se as provas foram forjadas ou não? Quem alega tem que provar. O laudo foi falsificado, não sei o quê. Chama outro perito, né? Então, assim, fora isso, tem um testemunho ali do dono do local, do suposto local ali, dos fatos, que fala que a Mariana tem um processo contra o local pedindo mais ou menos entre 1 milhão de indenização. Então, os fatos são esses. Agora, se coloque no lugar do juiz. Você iria absolver ou condenar o André? De um lado você tem a Mariana falando que foi estuprada, mas logo após o estupro, ela saiu desse local, andando por uma rua de paralelepípedo, um solo bem irregular,
se dirigiu para outro local, ficou lá entre 2 horas, depois foi embora. Do outro lado você tem várias testemunhas, inclusive mulheres e amigas dela, falando que ela estava consciente durante todo o tempo na festa, e que ela, né, depois de sair do café, eles queriam ir para outro lugar, ela queria ir para outro, né? Eles conversaram no celular normalmente, daí ela falou que ia para o 300, assim como ela foi, né? E a gente tem as gravações também da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, falando não, são imagens, né? Que ela estava perfeitamente lúcida, porque ela estava andando ali naquele local, e não aparentava nenhum sintoma de embriaguez ou de não estar lúcida, enfim. Aí você se coloca no lugar do juiz, que já julgou vários casos de estupro. O que você iria dar de sentença nesse caso? Pense e dê sua opinião. Eu tenho a minha opinião formada, não vou dar a minha opinião por causa do extremismo que existe nesse momento. Infelizmente as pessoas não gostam que as pessoas tenham opiniões que estão com base nas provas, que estão com base nos autos. Elas gostam que a gente fale o que é bom para elas ou o que elas acham que é certo. Isso foi uma breve explanação. Eu sei que o vídeo ficou bem assim, comprido, mas é que é muita coisa, sabe? Então assim, eu não iria gravar esse vídeo, não iria escrever nada, mas eu vi tanto absurdo na rede social que eu falei assim, poxa vida, a gente vê que o que está acabando com o Brasil é o fake news. Bom, a sentença tá aqui, para quem meus amigos que vão mandar esse vídeo, eu vou mandar juntamente a sentença, se quiser ler, pode ler. A sentença data do dia 9 de setembro de 2020. Eu já vi notícia na internet falando que ele já foi absolvido em 2º grau. Acho que o processo nem foi para lá ainda, porque não deve ter tido nem prazo ainda para recurso. Só para fechar, sobre a audiência, totalmente irregular. Não concordo com a falta de respeito que teve perante a Mariana, né? Independentemente de ter havido estupro ou não, ela tem o direito de ser respeitada, e não gostei da atitude do colega de trabalho. E também acho que o juiz deveria ter intervindo, assim como o promotor. Foi uma falta de respeito com a Mariana, mas isso não estou misturando com o mérito do processo. Beleza? Gente, obrigado se você conseguiu ver esse vídeo até o final, que ficou bem extenso. Eu agradeço.